Desde tempos imemoriais, Deus tem tecido os fios da história humana com sua sabedoria divina e amor incondicional. Tudo começou em um momento intemporal, quando Ele, em sua majestade criativa, deu forma ao universo e à Terra, um lar perfeito onde a beleza da criação refletia seu próprio caráter. Nos primeiros dias da existência, quando o vazio ainda pairava sobre o mundo, Ele falou as palavras que moldaram montanhas, mares e céus estrelados, criando um ambiente que respirava sua presença. Neste cenário primordial, Deus ergueu o paraíso terrestre, um jardim luxuriante onde cada detalhe, desde as mais delicadas flores até as mais majestosas criaturas, testemunhava sua infinita bondade e cuidado. Mas sua maior obra de arte, o ápice de sua criação, foi o ser humano. Formados à sua imagem, homens e mulheres foram agraciados com a capacidade de refletir seu amor e caráter no mundo. Neles, Deus depositou a confiança de cuidar e zelar por toda a criação, confiando-lhes a responsabilidade de cultivar a terra e se relacionar com ele em harmonia perfeita. Deixa o like para ajudar o canal. Meu muito obrigado. No coração desse paraíso, Adão e Eva viveram em comunhão íntima com seu Criador. Sob a sombra das árvores frutíferas e ao som das águas cristalinas, experimentaram a plenitude da paz e da alegria que apenas a presença divina pode oferecer. Cada dia era um testemunho da generosidade de Deus, que não apenas supria suas necessidades físicas, mas também nutria suas almas com sua presença amorosa. No entanto, nem tudo permaneceu como inicialmente planejado. Uma sombra se insinuou no paraíso, uma serpente astuta que sussurrava dúvidas e tentações no coração humano. Com artimanhas e enganos, ela provocou a queda da humanidade ao desafiar a autoridade e o amor de Deus. O fruto proibido foi colhido, e com ele veio a consciência do pecado, separando Adão e Eva da presença divina e inaugurando uma era de separação espiritual e física. Assim, a história da humanidade se desdobrou em um ciclo de busca e redenção, onde o amor de Deus enfrentou a rebeldia do homem. Mas mesmo neste momento de ruptura, Deus não abandonou seus filhos. Ele prometeu um redentor, um descendente da mulher que um dia restauraria a relação perdida e esmagaria o poder do mal. Esta promessa se tornou a âncora da esperança humana, um farol que brilhava através dos séculos de desafios, provações e resgates. Esta é a narrativa primordial que nos conecta ao eterno propósito de Deus para a humanidade. É a história de um amor que transcende o tempo e o espaço, de um Criador que nunca desiste de sua criação. À medida que exploramos os próximos capítulos dessa jornada épica, descobrimos não apenas a grandeza de Deus, mas também nossa própria vocação para sermos restaurados à plenitude de sua graça e propósito original. Inicialmente, estava nos desígnios divinos que a humanidade caminhasse em perfeita harmonia com seu Criador, desfrutando da plenitude de sua criação com amor e gratidão. Em meio aos jardins paradisíacos, Adão e Eva foram agraciados com a responsabilidade sagrada de zelar pela obra de Deus, cultivando a terra e vivendo em comunhão íntima com Ele. Cada manhã era um testemunho vivo da benevolência divina, onde a voz do Senhor ecoava entre as árvores e a brisa suave trazia consigo a promessa de um amor eterno. No entanto, a serpente astuta, personificação do mal e da tentação, insinuou-se no paraíso com mentiras sutis e enganosas. Desafiando a verdadeira autoridade de Deus, ela semeara dúvidas nos corações inocentes de Adão e Eva, fazendo-os crer que poderiam ser como Deus, independentes de sua orientação e sabedoria. Movidos pela curiosidade e pelo desejo de conhecimento proibido, os primeiros seres humanos cederam à tentação e provaram do fruto proibido. Com a mordida do fruto, não apenas suas bocas foram preenchidas com o sabor do pecado, mas seus corações foram inundados com a consciência do mal. A queda espiritual foi imediata e profunda, marcando não apenas o início do afastamento da presença divina, mas também o surgimento da maldição sobre toda a criação. O paraíso se desvaneceu diante de seus olhos, substituído por um mundo onde o trabalho se tornou árduo, o sofrimento uma realidade, e a morte uma inevitabilidade gradual. A separação de Deus não foi apenas uma questão espiritual, mas uma ruptura existencial que se refletiu em todas as esferas da vida humana. A harmonia inicial foi quebrada, dando lugar a uma luta constante entre o bem e o mal, entre a vontade humana corrompida pelo pecado e a vontade perfeita de Deus. Adão e Eva, agora conscientes de sua nudez espiritual e física, enfrentaram o peso de suas escolhas enquanto o mundo ao seu redor ecoava com os ecos do descontentamento divino. Assim,
a história da humanidade mergulhou em um ciclo de decadência moral, onde as consequências do pecado se multiplicaram e se espalharam como uma sombra escura sobre a face da terra. Mas mesmo neste momento sombrio, a esperança não estava perdida. Deus, em sua infinita misericórdia, já havia traçado um plano para a redenção da humanidade caída, uma promessa de um Salvador que um dia viria para restaurar o que fora perdido e reconciliar os homens com seu Criador. O próximo capítulo desta saga divina revelará não apenas o poder do amor redentor de Deus, mas também a perseverança do seu plano de restauração, onde a graça triunfa sobre o pecado e a luz brilha nas trevas mais profundas. Apesar da queda da humanidade e das consequências devastadoras do pecado, Deus, em sua soberania e amor infinito, já havia preparado uma solução desde os primórdios. Antes mesmo de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, Deus fez uma promessa revolucionária: um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, restaurando assim o domínio divino sobre a criação. Esta promessa não foi apenas um consolo passageiro, mas uma âncora de esperança para toda a humanidade em sua jornada através dos séculos de tribulações e redenção. Com o passar do tempo, a promessa de um Salvador se materializou na escolha de Abraão, um homem de fé cuja descendência seria uma bênção para todas as nações. Assim começou a saga de um povo escolhido por Deus, atravessando desertos de incertezas e montanhas de desafios, sempre sustentado pela promessa divina de restauração e redenção. Apesar dos desvios e fracassos, dos reis e profetas que lideraram e alertaram, a esperança na vinda do Salvador continuou a arder como uma chama sagrada no coração do povo de Deus. Após um período de silêncio profético, o fulgor da promessa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Sua vida na terra não foi apenas um testemunho de amor e justiça, mas a própria encarnação da graça divina, que veio para reconciliar a humanidade com seu Criador. Jesus ensinou com autoridade, curou os enfermos, restaurou os perdidos e proclamou o reino de Deus com poder e autoridade divinos. No auge de sua missão redentora, Jesus voluntariamente se entregou como sacrifício na cruz, pagando o preço do pecado e abrindo o caminho para a salvação de todos os que nele creem. Sua ressurreição triunfante não apenas confirmou sua divindade e poder sobre a morte, mas selou para sempre a promessa de vida eterna para aqueles que aceitam seu sacrifício como suficiente. Hoje, a mensagem transformadora do Evangelho continua a ressoar através dos séculos, proclamando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Seus seguidores, desde os apóstolos até os crentes de hoje, testemunham sua graça salvadora e aguardam a bendita esperança da vida eterna ao lado de Deus. Esta é a promessa final e eterna de Deus para a humanidade, um lugar de paz, alegria e perfeita comunhão na presença divina, onde não há mais dor, sofrimento ou separação. Assim, aqueles que respondem ao chamado do Evangelho encontram não apenas perdão e restauração, mas também a promessa de uma nova criação, onde a justiça e a misericórdia de Deus reinarão para sempre. Este é o clímax da história bíblica, onde a graça divina encontra o coração humano em um amor eterno e inabalável.